Eu estava lendo a história do Stephen Stills agora, Bom, a gente pode... É porque o assunto vem por Vamos aí, falar né? do quinto. Vamos falar então do seu quinto para você já adentrar aqui, ó. Vamos. A quinta escolha ali, o Crosby, Still, Nash Young, Four Way Street. Aí, ó, tá na Isso. mão do Rodrigo. Deixa eu ampliar aqui, Rodrigo. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Four Way Street, Cara, exatamente. sensacional. Eu As suas até escolhas foram maravilhosas. fui em Nova York ano passado e trouxe esse aqui, que Pô, que esse aqui está na internet agora. Ele é um Aham. disco relançado 2 anos antes do Four Way Street, esse aqui, cara. É um álbum duplo com a turnê logo depois de Woodstock, cara. Na Fillmore Street. O nome dele desse aqui é Live at Fillmore East, 1969. Tá aqui. Fillmore East. Exatamente. Tá aqui. E aí tem as fotinhas deles e tal, né? É um álbum duplo lindo também e tal. Mas esse aqui, ele para mim, eu estou descobrindo esse show saiu agora, então ele não faz parte da minha discografia. A que faz parte é esse aqui. Sim, esse sim. disco é uma coisa séria, porque eu sou fã dos 4 que estão aqui na capa. David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills e Neil Young. Bom, eu posso ficar falando horas dessa galera, porque eu fiquei na dúvida entre colocar esse e o America Greatest Hits, o branco, tá? Mas por que eu coloquei esse e não coloquei o de estúdio? Você está aí ainda? Tô aqui do seu lado. Você está aí agora. O Jovem está pequenininho aqui, a minha tela me diminuiu. Aí, cara, porque você estava mostrando o disco, né? Estava mostrando o disco. Esse disco, cara, ele tem uma mistura assim muito poderosa do que é o David Crosby, do que é o Graham Nash, do que é o Stephen Stills, do que é o Neil Young. E eles vinham de bandas, cara, que eram o Birds, que era o Crosby, né? O Birds era o Birds concorria na rádio com os Beatles, né? Então, o David Crosby, cara, o Graham Nash que vinha do The Hollies, né? Hollies, e acho que ele tinha o Madness, uma outra banda. E o cara, o Neil Young e o Stephen Stills vinham do Buffalo Springfield, que era outra banda sensacional, que eu descobri até que tem uma história de uma das músicas que eles gravaram, que é a história de uma casa de show que abriu como se fosse alternativa, lá perto da Sunset Boulevard, que era a Pandora's Box, né? Caixa de Pandora. Deu problema com a polícia, porque a galera descobre um lugar, um point de músicos, de galera, e começa a ter drogas, e começa a ter muita gente nas ruas, e aí começa a invadir uma parte da rua, então os moradores brigam começam a brigar, chamam a polícia, não sei o quê, decretam um toque de recolher, e, se não me engano, não sei se está nesse disco ou só no outro, mas o Stills ele faz uma música, deixa eu ver se está nesse aqui, por exemplo. Cara, tá num dos 2 discos, eu acho que não está nesse aqui não, acho que está no outro. Acho que está no próprio... É que não dá para enxergar aqui. Esse disco não dá para enxergar muito. E não tem aqui o set list, só tem dentro dos discos. Mas, deixa eu ver se ela está aqui. Teach your children on the way home. Try it. Cowgirl in the sand. Don't let you bring you down. Bye bye. Carry on. Ohio, que era uma música de protesto do Neil Young, né, com o massacre da Universidade de Ohio. The Shore, Chicago, Right Between the Eyes, Long Time Gone, Love the One You With, Roll Down. Será que não está nesses aqui? Eu acho que não está nesse disco, não. Bom, eu descobri essa historinha, então talvez esteja nos extras de algum disco desse da internet. Né? Que é uma música que o Stephen Stills faz para o Massacre. Não é um massacre, é um toque de recolher que teve em 66, quando abriram essa boate, foi um DJ que abriu, que a boate já existia esse lugar, mas aí um DJ compra, eu pego, e eu esqueci o nome dele e tal, e numa rua que era tipo uma rua de puta, tipo a St. Pauli, ali, que os Beatles tocavam em Hamburgo, né? Hamburgo. Uma rua assim e tal, e a Pandora's Box foi perseguida por empresários da área, moradores, conservadores e tal. E aí, mandam fechar toque de recolher. E a galera fica puta com toque de recolher, depois fecham vários ali até.
mas os Steels faz uma música que vira um hino. For the Worth, alguma coisa. Esqueci agora, depois eu vou pesquisar direito e lembro. É porque eu não posso abrir aqui o celular. Não, tranquilo. Mas ela virou uma música muito cultuada e dizem que é, inclusive, o início, o tratado, a linha tênue, Tratado de Tordesilhas das músicas de protesto contra guerras, contra qualquer arbitrariedade policial, não sei o quê. Já apareceu em vários filmes e tal. E eu fiquei fascinado com essa história também, né? Isso eu soube agora, não tem a ver com o que eu sentia nesse disco, não. Mas isso aí você vê. Em 66, essa era uma música que o Steels fez, saiu logo depois no disco do Buffalo Springfield. Então, cara, isso eu nem imaginava que existia, mas eu achei curiosa essa história. Claro. Eu achei curiosa a história do Warhouse, que eu vi outro dia também, que o Nash fez quando ele começa a namorar a... Johnny Mitchell. Ele começa a namorar Johnny Mitchell, vai morar... Primeiro ele mora com Crosby, uma semana, depois ele começa a morar com ela, namora a Johnny Mitchell, e aí eles... É engraçado, cara, porque eu não sabia dessa história. A House, ela compra um vaso de plantas, tipo, se estivesse na, sei lá, Portobello Road, digamos assim. Só que não era lá, né? Era em outro país. Mas ele compra um vaso de plantas, leva para casa e eles estão... Cara, era muita coisa vinha acontecendo na década de 60, muita confusão, muita droga, muito tudo. E aí o Nash se pega com, assim, num momento onde ele fala, pô, aquele teu vaso, pô, coloca umas flores nele ali, que enquanto eu acendo a lareira. Então, I like the fire, you play the flowers in the vase that you bought today. Você comprou hoje. O cara fez em 5 minutos a música Our House e eu acordei anteontem sonhando, porque eu estava ouvindo e dormi com fone, e ouvi essa música quando chegou numa hora onde estava um barulho da plateia cantando, e no meu sonho era eu entrando. Estava com uma galera para entrar como se fosse um We Are The World, alguma coisa, um acontecimento no meio de um palco no Maracanãzinho, digamos, ou qualquer lugar que seja, e assim, um palco branco redondo, assim, e faltava alguém para chegar, não sei se era o Milton Nascimento, alguém que estava esperando, está faltando alguém para abrir uma porta, chegou a pessoa tal. Só que a música já tinha começado. E eu me lembro assim, cara, eu tô meio rouco para cantar essa música. How's a very, very, very fun. Pô, como é que vai ser? Mas tudo bem, na hora, beleza, aí vem mais pessoas cantar, tudo bem. Aí, beleza, cara, quando a gente está botando isso no meu sonho, quando a gente sobe a escadinha, que era 3 degraus só, chegou no refrão. E o refrão foi House is a very, very, very fun. Cara, e aquilo ali me fez chorar, emocionado. Eu acordei 2h30 da manhã. Olha só. Comecei a escutar tudo de Crosby, Stills e Nash, cara, compulsivamente, todos os álbuns. Isso foi anteontem. E aí, eu lembrei por que eu gostava tanto desse álbum. Porque esse álbum ele tem, cara, tem várias canções do Neil Young, tem várias canções do Crosby, tem várias canções do Stills e do Nash. E lembrar que eles estrearam em Woodstock em 69. Sim. Né? Eles estreiam em Woodstock. Quer dizer, já faziam coisinhas antes e tal, pá. E a Johnny Mitchell, quando ele mora, o Nash mora, e isso eu não sabia, porque quando eu estava pesquisando a historinha, eu vi uma foto que é clássica, desde que parece até a capa do Love Story, daquele filme daquela década também. E parece, é uma foto da Johnny Mitchell de uma touca, assim, abraçando ele, cara, uma puta foto de amor, assim, que virou uma foto emblemática. Ali tem o nome do fotógrafo, que eu esqueci, mas aí eu fui ler a historinha. Eles estavam saindo, porque a letra falava 2 gatos no jardim, era um momento de calmaria, segundo eu ouvi falar dessa música, dentro de tanta ebulição daquele momento todo, sacou? Então era um momento de calmaria, onde ter uma casa tranquila, com um vaso, com a lareira, com um jardim, era uma coisa que dava... Não que a vida deles fosse ser aquilo, era um momento daquilo, e aquilo... Saiu uma canção quase Beatle, né? É quase Beatles essa canção, A House. É uma canção que explodiu. Foi número 1 também, eu acho. E ela... Quando a foto deles dois, fui ler... na foto da gravação do primeiro disco deles, Crosby, Stills e Nash, eles foram fazer a sessão de fotos, e aí o Nash estava indo para lá e a Johnny Mitchell foi com ele para a primeira sessão de um disco, da capa do Crosby, Stills e Nash. E ali saiu, um fotógrafo pegou uma cena deles, meio de amor, assim e tal. Eu achei isso tão sensacional, porque esse disco eu de cor todas as falas desse disco, porque é disco ao vivo. Por que eu não peguei o disco de estúdio? Porque eu já tinha
botei vários discos de estúdio nessa lista, né? Faltava um disco ao vivo. Poderia ser dos Stones, poderia ser do Led Zeppelin, sei lá. Mas, cara, essa onda folk que eu tenho, que eu adoro tocar violão e tal, foi o meu primeiro instrumento. Todos os discos do Neil Young, todos os discos do David Crosby, com Nash, Crosby Nash, Stills com Crosby, não sei o quê, Manassas, que era a banda dos Stills, depois. Manassas era o nome do disco, era o nome da banda, agora eu confundi. Enfim, isso não vem. Não, acho que era um disco do Buffalo Springfield chamado Manassas, se não me engano. Então, uma junção deles três com o Neil Young, que gerou esse quarteto. Cara, fabuloso. Poderoso demais, cara, porque esse disco tem On the Way Home, que do Neil Young, tem Calgary in the Sand. Eu tocava todas as. Porque a rodinha de violão antigamente. Pô, depois da década de 80 surgiu a minha geração, né? Mas antes dessa década, cara, era Beto Guedes, era Milton, era Lô Borges, era também Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, pra caramba. Então, as rodinhas de violão, Peter Frampton, Fleetwood Mac, sei lá, cara. Esse on the Fire não estava na rodinha de violão. Mas tinha tudo isso aí que eu tô falando, Simon Garfunkel, Cat Stevens, era a rodinha que todo mundo conhecia, e as brasileiras, Gil, Caetano, lá das antigas e tal. Cara, e Crosby, Stills Nash Young também. E eu sabia tudo, tudo. Então, as pessoas me chamavam para tocar em todos os lugares, assim, nas casas de amigos e tal. Eu sempre vinha com Hello, Calgary in the Sand. This is place for your command. Eu tocava My My Hey Hey, tocava. Aí todas essas músicas estavam no meu sangue, na minha veia. Assim, eu ouvi esse disco mais de 1000 vezes, eu acho. Esse disco eu ouvi todos os dias, o tempo todo, sem parar. Tocava toda. Right between the eyes. Sabia toda a dinâmica da viola abafadinha, ou solta, ou aqueles solos do Stills, que o Stills tocava pra caramba, guitarra e violão. Então tem música que ele faz base e solo ao mesmo tempo. Aí, pô, tem músicas antológicas, aquele disco me marcou muito. Esse Four Way Street, né? Ele me marcou muito. Esse disco eu não sei nem de que ano é, para ser sincero. Você também dessa época, aí, 70, 74. Não sei também de cabeça, mas foi uma belíssima escolha. Cara, 71. 71, porque o outro que eu comprei é de 69. Olha aí. E o disco é uma aula, né, Rodrigo, de harmonia vocal, de poesia e de crueza, assim. Tem uma vibe sensacional. A interação entre os músicos, como você estava falando. Exatamente, porque assim, a voz do. O melhor show que eu vi na minha vida, o número 1 que eu elegi, foi Crosby, Stills Nash, aqui no Rio de Janeiro, em 2012, que hoje em dia se chama. Toquei com Qual Stage, toquei com Call the Police no passado. Já foi Metropolitan, Citibank Hall, sei lá, era Citibank Hall nessa época. E eles fizeram um show em 2 atos, 2 sets, né? Passaram 15 minutos. E eu fui no camarim, eu tô até com uma foto para botar de novo no Instagram, que sou o Jorge Rael e o Frejá em volta do Graham Nash. E aí ao lado tem a placa do camarim do Crosby e tal. Mas o Crosby, quando eu cheguei pela garagem para conhecer eles, que era uma amiga minha, Mônica Margato, que estava fazendo shows, né? Que é a Moniquinha que fazia Barão, fazia Kid no Credit Card Hall, fazia Circo de Soleil e tudo. Ela chamou a gente para ir e tal. E aí, posso ir no camarim? Pode. Aí, quando eu cheguei, o David Crosby estava já saindo para entrar no carro dele. Eu só falei, Crosby, aquela coisa. Beleza, ele deu um hello, sei lá. Aí entramos, o Stills estava com câncer na garganta, então ele estava quieto no camarim dele, não queria sair. O Frejá acho que conheceu o Stills, que ele chegou bem antes no camarim. E esse show eu chorei copiosamente do início ao fim. Por quê? Levaram 40 anos para vir ao Brasil, Crosby, Stills Nash. 40 anos. O Neil Young veio no Rock in Rio, né? O Neil Young veio no Rock in Rio em 2001. E foi um show que ele não tocou gaita e violão. Mas eu me lembro quando eu estava lá, porque foi o dia que o Kid Abelha tocou. O dia que o Barão tocou, teve a R.E.M. Então, o dia que o Kid Abelha tocou, teve o Neil Young. E eu me lembro que alguém da equipe passou o som no PA. Eu ouvi aquele, quando o palco está escuro ainda. Tal, aquele eu ouvi, foi depois do Dave Matthews Band. Então, eu não gostei muito do Dave Matthews Band. E uma galera nova começa a ir embora, que não sabe nem quem é Neil Young. E aí eu dou 2 passos à frente, 3, 4, 5 passos de vez. O Neil Young Crazy Horse na minha cara, como eu vi o Yes no Rock in Rio 1 no dia que choveu, na quinta-feira. Então, assim, eu tô vendo assim, cara, Neil Young Crazy Horse, ele veio com Crazy Horse.
Cara, tocaram juntos, como eu gosto de tocar, como a gente toca com Call the Police, a gente gosta de tocar próximo, eu sempre gosto de tocar próximo, nunca cada um para um lado, não gosto disso, não gostava disso no Barão, quando era assim. Então, eu gosto de tocar perto, cara, mesmo que o palco seja enorme. Tocar junto, tocar ali um vendo o outro, não precisando correr para o outro lado para ver o outro, não, tudo. Os Stones, inclusive, fazem assim, né? O Jagger no meio, o Jagger anda e tal, mas todos estão meio ali, o Ronnie Wood e o Keith Richards toda hora meio ali, juntinhos, meio vendo em triângulo ali. Cara, e o Crazy Horse, cara, o Neil Young arrebentava a corda de guitarra o tempo todo, mas ele fazia o slide no pedestal de microfone, aquele som de guitarra poderoso. Ele não fez nenhuma música de voz, violão e gaita. Eu esperava ouvir Comes the Time, sei lá, Harvest, qualquer música assim que tocasse viola, Sugar Mountain e tal, que eu tocava tudo isso, né? Eu era um mestre desse repertório. E aí ele não tocou, mas ele tocou a parte elétrica toda, tipo porque tinha o disco Hearst Never Sleeps e tinha o Live Rust também, que era, ele misturava um álbum duplo, Power the Finger, Like a Hurricane, porque tem essa dúvida de cor, My Hey com uma versão poderosa, eu toco isso ao vivo nos meus shows às vezes, quando eu improviso. Porrada. Porrada. Então, esse disco, cara, ele me marcou muito. Ele marcou muito porque a voz Neil Young, ela combinou com o vocal deles. Quando o Neil Young cantava solo, a voz dos três, né, Crosby, Stills e Nash vinha. Então, o Neil Young também toca violão pra caramba, o Stills toca violão pra caramba, todos eles tocam piano, né? O David Crosby parecia que só cantava e tal, mas como eu falei, o show que eu vi no Metropolitan 2012 é o número 1 da minha vida. Talvez o Neil Young seja o 2, ou chegando ali perto, mais do que os Stones, que eu abri 5 shows dos Stones. Eu já vi aqueles 5 shows, eu ficava para ver todos, eu chegava antes, e vi de vários lugares, House Mix, área VIP, pertinho do palco, longe, arquibancada, Maracanã. Pô, tinha acabado de fazer show com o Barão, já tinha feito a minha parte, estava ali pinto no lixo, né? Depois vi um show na Apoteose também, que foi muito maneiro, né? Então, cara, o Crosby, Stills e Nash, o Neil Young, para mim é uma aula. Eu realmente tenho todos os discos deles. Eu tenho, cara, tem cada disco dele assim impressionante a qualidade. Eu mostro às vezes pessoas que nunca ouviram falar, são músicos que tocam anos da década de 80 também. Eu falo, cara, você ouviu o disco do Barco, do Crosby, Stills e Nash? Eu disse, cara, pô, um disco tem, não sei se é esse que está To the Last Way, enfim, discos assim, fora os conhecidos como Deja Vu, não, os discos assim emblemáticos do Crosby, Stills e Nash, ou Crosby, Stills, Nash e Young, né? Porque tem 2 discos que são parecidos, assim, daquela época. O Deja Vu é parecido com outro que eu esqueci o nome, acho que é só Crosby, Stills e Nash. Tem músicas que se repetem até. Tem. Né? Mas ao vivo, cara, Find the Cost of Freedom, putz, Find the Cross of Freedom. Pô, cara, isso era um vocal absurdo, ao vivo. Emociona. Umas piadas também durante o show. Isso me influenciou muito, cara, quando eu faço show de voz e violão e tal. Assim, esse disco, acho que foi um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Muito dos foda. 4, você acha que o Neil Young te influenciou mais ou cada um tem um momento ali de... Não, Neil Young. Neil Young era... Eu achava que o Beto Guedes era o nosso Neil Young aqui no Brasil. Neil Young, pode crer. O Crosby, Stills e Nash era o Boca Livre e o Neil Young era o Beto Guedes. Gostei disso. O Lu era quem? Eu gosto do Lu. Mas eu perguntei pro pessoal do Boca Livre quando eu estava ensinando com front para a Alemanha. A gente estava ensinando no mesmo estúdio que o pessoal, Zé Renato, todo mundo, da Via. Eu fiz um curso de trilha para cinema com o David Eagle também e tal. E aí eu perguntei, vem cá, vocês tinham muita influência de Crosby, Stills e Nash, né? Aí a gente falou, pô, muita influência. Então, e eu achava isso quando eu era pequeno. Eu achei meu disco do Boca Livre, aquele das gaivotinhas e tal. Eu achei que tem toada, tem quem... Não achou errado. Não achou errado, achou certo. Achei certo. Então, muita influência. Cara, e a gente não entrou na era 70 para cima, tipo Fleetwood Mac, nem Wishbone Ash, nem Peter Frampton, nem... Sei lá, cara. A gente, foi tanta coisa, né, cara? Porque os folks tinham James Taylor também, que foi um dos melhores shows que eu vi. O show no Rock in Rio 1 foi lindo. Então, assim, mas eu preferi ficar com Crosby, Stills e Nash, porque aquele disco eu sei
Eu fiquei na dúvida entre ele e o América Branco, o Greatest Hits. Eu também tenho todos do América. E Sim. tem o primeiro. O primeiro do América eu comparo ao primeiro da Cor do Som. É um disco meio que ninguém saca tanto, mas tem muita coisa de viola linda. Riverside, Three Roses, não sei o quê. Tem Sandman, tem acho que I Need You também. I Need You eu ficava meio puto, porque eu achava que era meio... Pô, pegou o mesmo nome da música dos Beatles, pô. Eu ficava meio puto. Mas, assim, esse disco tem tudo. Esse aí, Teach Your Children, pô. Here around the world, cause have it cool, that you can live by and so become yourself, because the past is just a goodbye. Even teach. Cara, eu sabia todos os contravocais, And you see, come back the man you that I know the future you see that you rather cry. Eu sabia fazer tudo isso. Então, se eu estava tocando com mais alguém que conhecia Crosby em Fogueira, assim, conhecia esse disco e tal, a gente combinava, olha, cara, nessa hora vai na lead que eu vou fazer o vocal contraponto aqui por trás. Para harmonizar as vozes. Exatamente, cara. Uma lembrança Foram belíssimas escolhas. O Edu está comentando aqui, ó, eram incríveis juntos, mas mesmo juntos era possível perceber cada um individualmente. É isso, Edu. É isso. A voz do Nash era mais aguda, a voz do Crosby era uma voz meio tenor ali, subindo um pouco. Cara, né? O Crosby tinha uma voz que pegava todas as regiões, né? Mas Long Time Gone, né? Uma música que o Crosby simplesmente... E a gente fez no Circo Voador uma vez um especial, Crosby, Stills Nash Young, que foi eu, Jorge Rael, o Sérgio Dias Batista e o Louis. O Louis, lembra do Los Three Amigos, que era o Dade, o Liminha e o Louis? O Louis era amigão da minha irmã, assim como o Liminha também era. Eles estavam até no mesmo acidente de carro na década de 70, no Fusca e tal. O Louis, ele fazia voz grave, eu fazia tal, e a gente fez, porque era uma homenagem a Woodstock, a gente fez a parte Crosby, Stills e Nash. Porra, que demais. Foi demais, demais. Eu então, não sei se... dá para ouvir Long Time Gone, você vê que é o Crosby. Aí dá para ouvir, cara, você vê, tipo... When I'm down and confused, love the one you with. Pô, você vê que é o Stills fazendo, essa coisa. Aí você vê, our house is a very, very, very fine. Pô, você vê que é o Nash, sabe? Então, realmente, o Edu acertou. É exatamente isso, cara. Como a gente conseguia ver cada um dele. Neil Young nem se fala, porque Neil Young tinha uma voz metálica que saltava, que era uma outra onda, mas combinava, né, cara? Pena que eles fizeram poucos discos juntos, né? Mas, assim, tiveram depois rusgas e brigas, coisas de banda, né? Que acontece e tal. E o Neil Young, eu segui muito mais ele solo do que os outros, porque o Neil Young virou o meu ídolo máximo uma época. Mas eu não ia pegar um disco do Neil Young, eu peguei logo, para mim, aonde vem toda a galera toda. Pô. Tu pegou ali uma mistura que não tem como dar errado. Eu vou te mandar depois. Eu fiz 2 lives, já fiz 3 lives de discos do Neil Young aqui, mas vou te mandar 2 que eu acho que você vai gostar de ouvir. Ouve que nem podcast, não precisa ficar olhando para minha cara, não. Sobre o Harvest e sobre o Harvest Moon. Pô, a gente comentando sobre esses discos. É sensacional.